Bem-vindos! Hoje, mergulharemos nas profundezas da história e das tradições que cercam o surgimento da Bíblia. Se gostou desse tema, faça sua inscrição, deixe seu like e vem comigo. Como surgiu a Bíblia? Desde a antiguidade até a atualidade, a Bíblia passou por uma imensa jornada, envolvendo a escrita em rolos de pele, a seleção de livros e até mesmo a exclusão de apócrifos. As primeiras escrituras eram criadas em rolos de pele. No passado distante, as escrituras sagradas eram preservadas de forma meticulosa. Os textos sagrados eram todos registrados em rolos de pele, e enrolados como pergaminho, e os antigos escribas eram responsáveis por copiar os escritos com precisão e dedicação. Eram escritos ou copiados sobre a pele de animais, utilizando tinta feita de pigmentos naturais e era aplicada com penas de aves. A autoria das escrituras é um enigma que continua a intrigar estudiosos. Muitos dos textos foram transmitidos oralmente por gerações antes de serem registrados por escrito. Os livros do Antigo Testamento, por exemplo, são atribuídos a diversos autores, desde Moisés até profetas, reis e sábios. Nos anos 200 ou 300 a.C., as escrituras foram traduzidas do hebraico para o grego, e ficou conhecida como Septuaginta. Estas foram as escrituras utilizadas por muitos dos primeiros cristãos, inclusive apóstolos e evangelistas. Nas cartas de Paulo, por exemplo, uma de cada 3 citações do Antigo Testamento parece ter sido tirada diretamente da Septuaginta. Nos tempos de Jesus, as escrituras ocupavam um lugar central na vida das pessoas. Os textos sagrados eram lidos e interpretados em estudos religiosos nas sinagogas. As sinagogas eram centros de educação. Ali, as escrituras eram lidas em público, e os rabinos as explicavam, interpretando seus significados mais profundos. Nesse tempo as escrituras ainda eram guardadas em rolos de pergaminhos, não continha capítulos, nem versículos, e era lida de forma linear e replicada através dos escribas. Após a passagem do Salvador aqui na Terra, novos textos se tornaram escrituras sagradas, entre eles, os Evangelhos, que significam boas novas, que contam a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo. Aqui se forma o Novo Testamento. Além disso, as epístolas dos apóstolos e outros líderes da igreja primitiva desempenharam um papel crucial na consolidação dos ensinamentos cristãos. Novas traduções surgiram após a era cristã, para línguas como o copta, no Egito, o etíope, o siríaco, no norte da terra de Israel, e o latim, além de muitas outras. A tradução para o latim é, com certeza, a mais importante, por sua ampla utilização no Ocidente, especialmente ao longo da Idade Média. Com o passar do tempo, surgiu a necessidade de organizar e unificar esses textos dispersos em uma única coleção. Durante o século IV, com a ascensão do cristianismo como religião oficial no Império Romano, o processo de montagem das escrituras ganhou um novo impulso. O imperador Constantino convocou o Concílio de Nicéia em 325 d.C., onde líderes religiosos debateram a seleção e a padronização dos textos que comporiam um Novo Testamento. Eusébio de Cesareia organizou os evangelhos em uma ordem cronológica e registrou listas dos livros considerados canônicos. Suas obras foram uma pedra fundamental na formação das primeiras Bíblias compiladas. Nos séculos IV e V, Jerônimo, um dos mais importantes estudiosos da época, traduziu os textos bíblicos do hebraico e grego para o latim e esta ficou conhecida como Vulgata, e se tornou a versão oficial da Bíblia na Igreja Católica Romana. Durante esses períodos, muitos outros textos também foram traduzidos, alguns dos quais hoje são conhecidos como apócrifos. O famoso livro de Enoque, que narra a história do patriarca Enoque e suas visões proféticas, é apenas um exemplo dos apócrifos que influenciaram o pensamento religioso e filosófico de seu tempo, e é tido por muitos como escritura original. Além do livro de Enoque, outros apócrifos, como o livro de Jazar e a Epístola de Barnabé, fizeram parte de alguma compilação bíblica. No entanto, ao longo do tempo, esses livros foram excluídos do cânon oficial e passaram a ser conhecidos como apócrifos. E não podemos deixar de citar Lutero,
que traduziu para o alemão, finalizando em 1534, espalhou para muitos, permitindo chegar até nossas mãos nos dias de hoje. E assim, mergulhamos na fascinante jornada da Bíblia, desde a sua escrita em rolos de pele até a formação do cânon bíblico que conhecemos hoje. Os apócrifos, como o livro de Enoque e o livro de Jazar, nos lembram que a história da Bíblia é rica em mistérios e reviravoltas. Espero que tenham gostado dessa viagem. Até mais!